10h02, conforme a gente anunciou aqui no nosso jornal, a gente recebe aqui nos nossos estúdios o vice-governador eleito de Minas Gerais, Matheus Simões. Você que quer acompanhar essa entrevista com imagens e, claro, mandar sua pergunta, seu questionamento também para o nosso próximo vice-governador, você pode entrar lá no YouTube da Band Minas, mandar sua mensagem lá no chat do YouTube, inclusive já tem pergunta chegando de espectador, viu, vice-governador? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Lucas, Luciana, Murilo, bom dia aos ouvintes. Bom dia. Vice-governador, eu queria começar do começo mesmo. O governador Romeu Zema está indo para um novo mandato, mas para o senhor é uma nova função aí nesse executivo, né? Enquanto vice de Romeu Zema. Eu queria saber da sua expectativa do senhor para esse cargo e para a posse também, né? Já nesse próximo fim de semana. O governador, quando me fez o convite para a posição de vice-governador, já me alertava que a minha função na leitura dele continuaria a mesma dentro do governo. Eu que vim para o governo há 3 anos atrás para assumir a coordenação do trabalho dos secretários, né? Um centralizador de temas das secretarias. Essa não é uma função que exista dentro do Estado, então não tem nenhuma secretaria responsável por isso. E também não é uma função do vice-governador, é uma função que o governador delega a quem ele deseja, e ele diz que vai continuar delegando para mim, porque no fundo, vice só tem a função que o titular quer dar para ele, é isso que diz a lei, né? O vice é um reserva no banco, efetivamente, a menos que o governador queira dar a ele alguma função. Fico feliz que o governador queira me dar a função de continuar esse processo de liderança dos secretários. Faço isso com muita alegria, por isso que brincava aqui com o Murilo na hora que entrei, que é claro que está chegando o final de semana. Eu vi ontem eles se separando, olha que coisa interessante, né? Até agora a única coisa que mexeu um pouco comigo é porque eu vi eles separando a música que vai estar tocando na hora da posse. Eu acho um trem absolutamente trivial, porque eu não gosto muito de cerimônia, mas foi a hora que eu parei um pouco e falei, tá aí, é verdade, né? A partir do dia 1º, né? Então, eu sou vice-governador do 2º maior estado do país. E qual que é a música? Só de curiosidade, fiquei curioso agora, já que deu esse estalo em você, eu fiquei curioso. É uma música que eu gosto muito do Marcos Viana, né? Aquela música Pátria Minas, e aí, como eu gosto muito da música, eu falei, bonita a música que vocês escolheram. Boa escolha, né? E aí fiquei pensando assim, falei, tá certo, é um momento importante, efetivamente, muito importante para mim, obviamente. Claro. Agora, primeiramente queria parabenizar, né? Formalmente, aqui oficialmente, agora como governador eleito. Também te agradecer por aceitar aqui o nosso convite. O nosso ouvinte já cobrava que a gente trouxesse você, o governador, aqui para falar um pouco desse novo governo. Sei que não foi por falta de vontade, mas por falta de agenda, né? Mas, Matheus, eu queria que você falasse um pouco de alguns dos principais projetos que estão na pauta para esse próximo mandato. O governador Romeu Zema, ele falou muito durante a campanha que os primeiros 4 anos ele arrumou a casa e agora seria a hora de realizar as obras, porque não ocorreram nesses próximos 4 anos, nos primeiros 4 anos, porque justamente não tinha dinheiro. Uma dessas obras é o Rodoanel. A gente estava até ouvindo uma notícia aqui do anel rodoviário, o senhor fez um comentário. Esse Rodoanel, ele começa as obras efetivamente quando já está definido o traçado? A gente sabe que houve resistência de Contagem, de Betim, então eu queria saber, já está definido, começam as obras quando? E se alguma coisa de concreto fica pronta nesses próximos 4 anos. Vamos lá. Vou começar só puxando o comecinho da sua pergunta, Murilo, para dizer que esse próximo mandato vai ser um mandato sobre emprego e qualificação de renda. Tudo que nós fizermos vai ter por foco emprego e qualificação de renda. Seja na educação, aumentando vagas no Trilhas de Futuro, para a gente ter mais curso técnico oferecido. Seja na infraestrutura, para permitir que mais empresas se instalem, que as pessoas possam chegar no trabalho. Seja na saúde, para dar condição de interiorização da atividade produtiva no Estado. Então, sempre com foco em emprego e qualificação da renda. Mas sobre Rodoanel especificamente, que é certamente a maior obra nossa, é a maior obra dos últimos 40 anos do Estado de Minas Gerais. Ela é equivalente à estrutura da Lagoinha, quando foi feito o complexo da Lagoinha em termos de impacto, de mudança da cara da cidade. Nós estamos falando de um traçado de 100 quilômetros que sai de Caeté e chega até próximo ali do Posto Chefão, e o traçado está muito bem resolvido em 3 dos 4 trechos. O trecho norte, que vai de Caeté até a 040 sentido Sete Lagoas, que é o primeiro trecho a ser construído e que, pela previsão de cronograma, será entregue ainda dentro dos próximos 4 anos. A obra toda tem previsão de durar 7 anos e meio. Mas esse primeiro trecho vai estar rodando já dentro dos próximos 4 anos. A gente tem a expectativa que talvez o trecho oeste também esteja. Ele tem previsão de 3 anos e meio. Se começar logo, ele vai estar.
Ele fala, Matheus, mas obra pública, a obra não é pública. E é por isso a importância da forma como foi feita a licitação do Rodoanel. Essas obras são privadas. E o titular da obra, que é a concessionária, uma empresa italiana de infraestrutura europeia que ganhou, tem todo interesse em ficar com a obra pronta rápida, porque esse trecho é pedagiado. E ela só começa a receber pedágio depois que ela inaugurar a obra. Então, ela é a maior interessada em dar velocidade para isso. O último trecho, que é o trecho sul, também já está com o traçado definitivo. Onde é que a gente tem dificuldades ainda nas conversas? Exatamente no terceiro trecho, que é o trecho intermediário, que passa pelas manchas urbanas de Betim e Contagem. A gente sabe que as prefeituras têm alguma resistência sobre o traçado. Essa é uma questão para ser vencida ao longo do licenciamento. Estamos seguros que o traçado proposto é o melhor, mas se for necessário algum ajuste para licenciamento, isso não vai ser problema. Volto a dizer, a empresa vencedora tem todo interesse em encaminhar isso com a maior velocidade possível. Só uma questão sobre esse caso, eu até pesquisei e dei uma olhada nessa empresa para tentar informações logo que foi feita, né, a decisão, a escolha dessa empresa. É uma empresa italiana, mas parece que ela não tem ainda, ela já tem obras no Brasil, eu não consegui localizar, assim, nem parece que tem nenhuma sede no Brasil ainda. Não, ela é uma empresa uma família italiana muito tradicional que tem empresas de infraestrutura e de uma série de outros setores na Europa. Então, ela tem rodovias parecidas com essa que nós temos aqui, em grande quantidade na Europa, e a concorrência era uma concorrência internacional, porque parecia para a gente que talvez não houvesse no Brasil empresa com conhecimento técnico para fazer. Por exemplo, Murilo, esse Rodoanel não terá posto de pedágio fixo. É aquele que você passa, sua placa é fotografada e você recebe a cobrança. Nenhuma rodovia no Brasil funciona desse jeito, que é o que a gente chama de free flow, né? Assim, não para hora nenhuma. E ela tem outras características que não são usuais no Brasil. Você não tem possibilidade de acesso lateral ao Rodoanel. O Rodoanel é uma via expressa que ninguém entra nela fora de rodovia. Então não tem construção na lateral, não tem... gente fala, vamos fazer um condomínio. Não tem condomínio na beirada do Rodoanel. Não é para a gente não transformar o Rodoanel no que acabou acontecendo com o anel. Virar uma via urbana. Senão virou anel rodoviário de novo, né? Só para a gente continuar nesse assunto aqui, Lu, de estrada, chegou uma mensagem do Silvio do Nova Granada. Ele fala o seguinte, vice-governador. Vice-governador acabou de dizer que Minas é o segundo maior estado do país. Mas por que as estradas federais e estaduais são tão ruins assim? E de fato, esse fim de ano agora a gente terrível. Repetidamente traz aqui informação, né? Ponto de bloqueio, terrível. Erosão, buraco. E aí? Para os ouvintes, Minas Gerais tem 24 mil quilômetros de estradas estaduais. Dessas, 10 mil estão em situação muito precária. Nós conseguimos passar 2 mil delas em recuperação plena. A recuperação plena não é recapagem, não é tapa-buraco, é literalmente aquela fresagem profunda e fazer outro asfalto novo. Então, tem 2 mil quilômetros que estão já, parte deles entregue, parte a ser entregue. Esse é o nosso Provias. A gente pretende ampliá-lo, continuar fazendo pelo menos 1.000 quilômetros por ano. E para ajudar, porque são 10 mil quilômetros, nós também estamos fazendo concessões. Então, concedemos o Triângulo Mineiro, então 600 quilômetros lá do Triângulo já estão entregues à iniciativa privada. 300 quilômetros no sul de Minas, temos mais 5 blocos que estão sendo estudados para serem colocados em concessão para que a gente possa ter essas estradas bem mantidas. Sei que a pessoa fala, eu já pago IPVA, mas vou ter que pagar pedágio. Na minha leitura, a realidade de São Paulo é impositiva. Melhor pagar o pedágio e ter a estrada, do que não pagar o pedágio e não ter a estrada. Então, eu acho que isso infelizmente, a situação nossa no Brasil. É um problema sério e a gente está muito atento a isso, porque isso impede o desenvolvimento. Eu volto a falar de emprego e renda. Como é que eu vou falar de emprego e renda com estradas na situação que nós temos aqui? Agora, tem um problema adicional, né, Lucas? São as estradas federais. Sim. Tem pensado muito nas entrevistas como é que está a nossa relação com o governo federal de transição e tal. E eu sempre falo, olha, nós temos 6 problemas para tratar com o governo federal. São só 6, mas são 6 muito graves. Eu preciso resolver o problema do plano de recuperação fiscal. É direito legal de Minas, espero que o governo federal não tente impedir a gente pôr nossas contas em dia e alongar o nosso endividamento. Nós precisamos resolver a repactuação de Mariana. Ok, são 2 temas muito importantes. Os outros 4 temas são de infraestrutura. Metrô de Belo Horizonte, leilão feito, preciso de contrato assinado. 381, porque não tem cabimento essa situação dessa rodovia na direção de Valadares. Isso é um pecado o que nós O Bruno, inclusive, está perguntando sobre ela mesmo. A 381 já tentou ser licitada uma vez no governo Dilma, leilão deu vazio. O governo Bolsonaro, com o ministro Tarcísio, conseguiu fazer uma outra modelagem para que a gente tenha só Belo Horizonte e Valadares, porque o ouvinte vai puxar na memória aí, há 7 anos atrás, quando o Dilma tentou fazer essa licitação, era Belo Horizonte, Valadares e João Molevade, Vitória. Então a 262 estava junto.
Agora, a 262 está no nosso pacote da repactuação de Mariana. A 381 sozinha, todos os estudos indicam que ela fica de pé, a concessão. Então, ela está pronta para ser concedida. Espero que o governo Lula ponha isso para correr. 381, relevantíssima. A 040, que precisa, esse problema da 040 precisa ser resolvido, gente. A gente precisa acabar de duplicar a 040. Foi devolvida, né, a concessão? E aí tem que relicitar. E a 262, que está em processo de relicitação também. Eu que vivi minha infância na fazenda no Triângulo, sinto muito quando vou visitar minhas irmãs, ter que pegar a 262 na direção de Uberaba e ver que a duplicação acaba ali em Nova Serrana, dificuldade enorme de se acabar de chegar. Só as pessoas, outro dia estava dando uma entrevista para uma rádio de Uberaba, falaram, porque vocês de Belo Horizonte não são sensíveis ao problema da gente aqui. Eu falei, gente, eu perdi meu irmão mais velho na 262 em Campos Altos, meu pai e minha mãe em Sacramento na 262. Eu sei exatamente o tamanho do problema que é conviver com as estradas federais de Minas Gerais, que estão sem investimentos há 16 anos. Guardo o número na cabeça. Faz 16 anos que ninguém investe direito em infraestrutura federal em Minas Gerais. Espero que a gente tenha. Por isso que eu estou na torcida para a gente ter um ministro de infraestrutura mineiro. Olha aí. Bom, para você que está chegando agora à Rádio Band News FM, estamos conversando com Matheus Simões, vice-governador eleito pelo Partido Novo. Estive na diplomação, né, cobrindo o evento, o entrevistei, inclusive o senhor falou dessa questão dos desafios com o governo federal, com a Assembleia também. Eu quero que o senhor fale sobre isso já novamente. Mas o senhor falou de estradas, né? Eu, como uma usuária da 381, boa parte da família lá em Patinga, Belo Oriente, então, desde bebê, né, vivendo e vendo muitas coisas ali na 381, mas esperança é aquela última que morre. A gente realmente espera que algo seja feito, que a gente usufrua, né, dessa duplicação nesse trecho todo. Mas a gente falando de estradas, arrecadação. IPVA em Minas Gerais a partir de março, né? Alguns críticos dizem, mas o governo vai deixar de arrecadar no início do ano, como é que vai ficar essa situação? E aí? O governador nos pediu, no ano passado, que a gente fizesse um estudo sobre a prorrogação da data do IPVA por conta das pessoas já ficarem muito apertadas no começo do ano com matrícula, material escolar e IPTU. Então, é um pedido do governador para fazer essa... Então, nós fizemos um planejamento financeiro desde o ano passado, quando já foi em março, para que a gente passe a ter a cobrança sempre a partir de março. A data de início da cobrança do IPVA é uma faculdade do governo, né? A lei permite que o governo decida a data e sempre em 3 parcelas está na lei. Então, nós estamos, mais uma vez, deixando para março para dar uma folga, janeiro e fevereiro, para que o cidadão possa pagar essas despesas que ele já tem mesmo no começo do ano e a gente possa fazer com que ele não fique muito sacrificado. Do ponto de vista do Caixa do Estado, a gente conseguiu organizar para que isso não seja um problema sério. Ótimo, Murilo. Governador, agora outra pergunta, é mais uma questão política, né? O Novo fez uma opção aqui, saiu com uma chapa puro sangue, né? Os 2 candidatos do Novo, e venceu a eleição. De certa forma, isso foi positivo, que agora o partido não precisa fazer nenhum tipo, vamos dizer, de loteamento, não tem que agradar aliados, enfim, vai inclusive manter todos os secretários. Mas como que fica essa relação, uma vez que o Partido Novo, por exemplo, não teve um bom desempenho federal, né, no nível federal no Congresso? Muitos especulam, né, por exemplo, a questão da cláusula de barreiras e tal, o partido poderia até acabar essa coisa toda. Eu pergunto isso para o senhor, que o senhor, vamos dizer, é também muito dentro do Partido Novo, né? Como é que fica essa questão para os próximos 4 anos? O senhor, o governador, continua no Partido Novo, o Partido Novo já está em conversa com outros partidos para uma nova legenda. Como é que fica essa situação? Vou separar essa leitura do momento eleitoral e dos partidos em 2 análises, governo e partido. Para o governo de Minas Gerais, nós, na verdade, fomos eleitos por uma coligação, eu e o governador, por uma coligação de 10 partidos. Essa coligação sozinha elegeu mais de 25 deputados. Além disso, nós já temos outros 6 grandes partidos dentro da Assembleia que declararam publicamente apoio ao governo. O governo tem uma maioria, não vou dizer tranquila, mas tem uma maioria formada na Assembleia Legislativa do próximo mandato. Então, nós vamos governar com outros partidos e num governo de diálogo. Não vejo problema em Minas Gerais. Mas é inegável que o desempenho do Novo nacionalmente não foi bom. Mesmo em Minas Gerais, acabamos não fazendo deputados federais, fazendo 2 deputados estaduais apenas.
que nós temos de desafio para o partido não morrer, e o meu plano é que ele não morra? O maior ativo político dele hoje é o governador, e nós temos que fazer com que esse ativo seja percebido. Temos o desafio das eleições municipais. Se não conseguirmos eleger vereadores em volume expressivo no país nas eleições municipais de 24, eu acho que o recado da população vai ter sido definitivo para o Novo. Eu acho que o Novo foi vítima, nessa eleição, de uma leitura do cidadão comum de que só há direita no bolsonarismo, lá no PL. Não é verdade. Eu e o governador representamos, como o resto do Novo representa, uma alternativa de direita à estrutura que está colocada no Brasil. A gente acredita que é possível construir fora da dicotomia Lula-Bolsonaro. Foi assim que o governador foi eleito e é isso que a gente espera que as pessoas percebam para a eleição de 24. Se isso não acontecer, talvez o Novo esteja fadado mesmo a desaparecer, porque o Novo não vai se alinhar a nenhuma dessas posturas de forma radical. Nós temos pautas que precisam ser conversadas e discutidas com quaisquer outros políticos, mas daí a desaparecer enquanto identidade, acho que para o Novo não faz sentido. Só para não perder o gancho dessa pergunta aqui, o senhor falou dessa questão do Novo ser uma alternativa, essa dicotomia aí, Lula, Bolsonaro e tal, inevitável pensar em 2026. Você falou em 2024, eu já estou indo um pouco à frente, porque logicamente uma reeleição de um governador em primeiro turno, como foi a de Romeu Zema, e agora está com dinheiro em caixa para fazer obras, está com grandes projetos, aí o senhor citou alguns, é inevitável que o nome dele seja colocado como um presidenciável para 2026 e é inevitável que vocês também pensem isso, né? Vocês, quando eu digo vocês, Partido Novo, vocês que estão no governo, pensem isso. O senhor já conversou com o governador sobre isso, logicamente, mesmo que informalmente. A gente vê muita gente, cada postagem dele, as pessoas manifestam isso, como que o governador recebe até esse assédio já para o nome dele em 26 como um presidenciável. Eu acho que ele recebe mais como um elogio pelo trabalho e menos como um plano. Ou seja, isso reforça que as pessoas veem nele um líder muito diferente do líder tradicional mineiro. Assim, o governador tem um perfil muito diferente dos nossos líderes políticos dos últimos 30, 40 anos. Um líder político do interior, né? Eu sinceramente tenho até um pouco no meu tempo de vida eu não convivi com um líder político do interior em Minas Gerais. Já tivemos no passado histórico. Então acho que essas manifestações são mais isso, né? Um reconhecimento do trabalho dele. E é assim que ele enxerga. A gente fala sobre 26 muito mais sobre a ótica do Novo do que sobre a ótica dele, para dizer que nós precisamos garantir uma ampliação do partido se a gente pretende que o projeto continue existindo em 26. Porque este resultado foi um recado muito grave ao Novo. Ou ele consegue se capilarizar, chegar no interior, chegar para as pessoas como uma alternativa ao que existe na política tradicional, ou não tem espaço para ele continuar existindo. Deixa eu só trazer... Deixa eu só trazer a mensagem aqui do ouvinte, vice-governador, mais como um comentário aqui mesmo, para a gente jogar aqui, ele falando aqui, queremos uma prova de que o Novo é uma direita democrática e se distancie desse golpismo da extrema-direita. Acho uma reflexão importante mesmo a ser feita. E deixa eu continuar nesse assunto política também, porque a relação de titulares de mandato com vices é sempre muito sui generis aqui no Brasil. E até em Minas Gerais também. A gente viu agora o governador Romeu Zema com o ainda vice Paulo Brandt. Houve um rompimento, né? Houve uma saída dele, inclusive, do partido, uma volta ao PSDB. E eu me lembro muito bem, na primeira entrevista do então governador eleito aqui à Band News, ele falou aqui, não, que o Paulo Brandt vai ser um co-governador. Paulo Brandt vai me ajudar em tudo, absolutamente tudo. A gente viu desde o início do mandato que não foi muito assim, até chegar ao rompimento. Quando a gente vai em Fernando Pimentel, teve também um problema lá com Antônio Andrade. Então, assim, é uma história que vem se repetindo. Como garantir que essa relação vai se manter estável e sólida entre vocês? É curioso, assim, acho que o Paulo não teve uma participação maior porque ele não quis, né? Em algum momento ele não quis assumir articulação política, não quis assumir nenhuma secretaria, não quis responder pelos secretários. Isso acabou afastando ele do núcleo de decisão governamental. Mas estavam rindo de mim essa semana lá no governo porque eu estou propondo a desativação de todos os cargos da vice-governadoria. Estou entregando todos os cargos ao gabinete do governador. Porque se o vice-governador não tem função que não seja delegada pelo governador, eu não tenho que ter staff nenhum. O staff é dele. Quando ele me delega, eu uso o staff dele. Então, na verdade, eu estou armando um espaço, Lucas,
para que efetivamente, se o governador cansar de mim, não vai sobrar nada para mim. Diferente de ficar no gabinete com gente trabalhando para mim para não fazer nada, eu vou para casa, porque... Pegar o banquinho e sair. Então, aí o secretário-geral Marcel, né, falou, Matheus, mas isso significa que se o governador em algum momento resolver podar as suas funções, eu falei, ele está no pleno direito dele e eu volto para casa. Porque eu acho que um pouco do erro que acontece é o vice achar que ele tem uma vida autônoma, não é o que a lei diz. A lei diz que ele está ali para fazer apenas e tão somente aquilo que foi delegado a ele pelo governador. E eu sou soldado. Tudo o que me for delegado vai ser feito. Eu não escolho, não. Tarefa Sem discordar. Ruim, tarefa boa. Sem discordar, porque a gente falando do antigo vice-governador, Paulo Brant, o imbróglio ali começou há 2 anos e meio com aquela questão do reajuste para as forças de segurança, não foi? Exatamente. Houve ali uma discordância. Sabe o que acontece? Eu aprendi dentro do governo que a gente assessora até a decisão ser tomada. Depois da decisão tomada, a gente ajuda a cumprir a decisão que foi tomada. E não fica boicotando a decisão, reclamando do lado de fora. Então, eu sou muito alinhado com o governador na visão do que é o importante para o Estado. Eu não vou permitir que pequenas discordâncias minhas sobre uma decisão dele ou outra, uma nomeação, ou um ato, ou uma fala, permitam que eu tente boicotar o que ele está fazendo. Jamais vai acontecer comigo. É óbvio que ao longo desses 3 anos, inúmeras decisões do governador não são exatamente aquelas que eu acho deveriam ter sido tomadas. Nem por isso jamais me viram reclamando do governador em público. Acho que não é papel do vice, nem papel de quem está na equipe. Então, enquanto vice, eu estou ali para ajudar o governador a implementar um plano de governo que nós pusemos de pé, que é de conhecimento público. É que ontem vi, inclusive, o partido preparou um encadernado dele para entregar a cada um dos secretários e a cada um dos deputados eleitos pós-postos dos deputados. Eu estava repassando, falei, é isso aqui, ó. Nós temos que estar juntos para isso. Não podemos permitir que pequenas desavenças atrapalhem o rumo do barco. E é por isso que eu não vou ter equipe nenhuma, a equipe vai ser toda do governador e vou estar ali para ajudá-lo no que ele precisar. Desse jeito, com essa noção, acho mais difícil a gente ter algum problema. Porque me parece que sempre esses rompimentos têm a ver com ou ego ou vontade de ocupar um protagonismo que não compete ao vice. Um pouquinho de tudo, né? Falando sobre saúde, o Bruno, lá no chat do YouTube, está perguntando sobre a questão da vacinação. Ele é ansioso com relação a isso de 4ª dose, lembrando da situação aqui de Belo Horizonte, falando, aqui na capital 4ª dose ainda não chegou. Ele falando da população abaixo de 40 anos, a gente sabe que a pandemia ainda está aí, e aí? O Plano Nacional de Vacinação sempre será cumprido pelo Estado de Minas Gerais. Foi assim todas as doses da vacina. Então, o Ministério dizendo que é para vacinar, nós vacinamos imediatamente. Nossa estrutura de distribuição é das mais eficientes do país. Nós temos sempre a vacina em cada um dos municípios em menos de 72 horas depois delas serem entregues em Belo Horizonte. Vai continuar dessa forma, mas a diretiva é nacional. Então, a gente discorda um pouquinho dos municípios que resolvem lançar. Eu peguei um resto de uma vacina que tinha aqui, estou lançando uma dose extra. Olha, quem está conduzindo todos os estudos e o monitoramento da pandemia nacionalmente é o Ministério da Saúde. A gente tem que tomar um pouco de cuidado para a gente não atravessar o carro na frente dos bois. Então, o governo determinando a aplicação das doses por faixa etária, fique todo mundo tranquilo, as doses vão estar disponíveis. Meu pedido à população, gente, vamos voltar a fazer prevenção. Vamos voltar a acompanhar o calendário de vacinação das outras vacinas. Vacinar os idosos para gripe, vacinar as crianças de forma completa. Estou muito preocupado com a falta de procura de serviço médico preventivo desde o início da pandemia. Luciano, uma informação para as mulheres especificamente. Se as mulheres não voltarem a fazer exame de mama, nós vamos ter um surto de casos gravíssimos de câncer de mama ao longo dos próximos anos. Porque a falta dos exames periódicos faz com que o câncer só seja descoberto quando ele já causa dor. E, gente, quando ele causa dor, é porque ele já avançou demais. Já avançou, né? Então, meu pedido é especialmente para as mulheres, gente, câncer de colo do útero, câncer de mama. Nós precisamos voltar a fazer esse acompanhamento e para as crianças e idosos voltar a fazer a vacinação completa do resto. É porque a gente, de alguma forma, parece que reduziu toda a nossa preocupação de saúde à Covid nos últimos anos. Tem outras coisas que as matam. outras coberturas baixíssimas também. Campanhas são necessárias e virão por aí também. A gente falava agora há pouco sobre espaço, né? Não é novidade que houve um desgaste entre o governo estadual e a Assembleia Legislativa, né? Então, para os próximos 4 anos, como é que vai ficar essa relação? Como é que o senhor vislumbra essa questão? Quem que é o candidato do governo?
à presidência? Eu acho que houve desgaste na relação com a Assembleia, não há dúvida, ou mais especificamente, desgaste na relação com o presidente da Assembleia, uma relação muito difícil. Acho que nenhum governo merece passar de novo pelo que nós passamos aqui. Eu vou escrever um livro de memórias a respeito desse assunto, vai ser só isso. Vou escrever e aí vou copiar num pendrive, apagar do meu computador, enterrar ele em algum lugar, porque ninguém precisa ler também, mas só para sair de mim, para não virar um câncer depois. Nós não temos preferência por candidato, não. Nós temos bons nomes do governo que estão se colocando como candidatos à presidência. Deputado Roberto Andrade, deputado Antônio Carlos Arantes, já se falou do deputado Gustavo Valadares. Obviamente, o que nós precisamos é ter um novo presidente que esteja disposto a dialogar com o governo e não a brincar com o interesse público, guardando os projetos de interesse da população dentro da gaveta. Vou dar um exemplo. Por exemplo, não é polêmico. Eu não conheço nenhum deputado que seja contra a retirada do Detran de dentro da Polícia Civil. Por 2 motivos óbvios. O primeiro deles, Minas Gerais é o único estado em que o Detran é ação de polícia. Em nenhum outro estado do Brasil isso é ação de polícia. E segundo, ele é um motivo constante de problema para a Polícia Civil, que tem 800 homens que de alguma forma trabalham com o Detran, quando eu tenho falta de efetivo de Polícia Civil para as atividades de polícia efetivamente. Então, por esses 2 motivos, eu devia tirar o Detran de lá. O projeto está dentro da Assembleia há 2 anos e ele não foi sequer relatado em comissão até agora. Então, assim, esse tipo de coisa é inadmissível, porque é o interesse do público que fica prejudicado por isso. A Polícia Civil é prejudicada por isso, a população é prejudicada por isso. Então, nós precisamos ter um presidente que esteja disposto a dialogar de forma constante, como nós dialogamos de forma constante com o Tribunal de Justiça, como nós dialogamos de forma constante com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com a Defensoria. A nossa única dificuldade hoje de diálogo não é com a Assembleia, não. É com a presidência da Assembleia. Eu tenho certeza que esses projetos, se forem a plenário, o Estado sabe que ele nunca foi gravemente derrotado em votação. Ele é derrotado em vários momentos, na tramitação. Ou seja, os projetos de interesse do Estado, eles não tramitam, ou quando tramitam, viram um monstro. Nas articulações, né? Vamos dizer assim. O governo foi derrotado várias vezes na articulação, mas também não faltou um pouco de sensibilidade, senhor, não acha? Sem dúvida. Isso é um processo de aprendizagem recíproca, mas eu acho que nós aprendemos. Não tem tanta certeza a respeito do resto das partes desse processo. Agora, governador, só uma pergunta importante aqui é a questão do Fundeb. A AMM fez um alerta que o governo teria perdido o prazo e os municípios para criar aquela lei. O prazo foi a Assembleia, né? O projeto está lá. Isso, que cria nova regra, precisa adaptar a nova regra do Fundeb e tal. Depois eu vi até uma entrevista do secretário falando que não é 1,1 bilhão, seriam 100 e poucos milhões e tal. Queria que o senhor trouxesse um esclarecimento sobre isso. Qual que é a situação? Do que nós estamos falando? Há risco de perder esse 1,1 bilhão? Os municípios têm que ficar preocupados? O governo perdeu esse prazo? O que ocorreu? Vamos lá. Tem uma lei federal do ano passado que determinava, então, que os estados deveriam aprovar uma regra nova sobre a distribuição do chamado ICMS da educação, e que isso geraria um repasse federal adicional diretamente para os municípios. Então, nós estamos falando desse repasse federal. Complemento. É um complemento federal, que é de 130 milhões de reais por ano para todo o estado de Minas Gerais. Enquanto isso não estiver regulamentado, esse dinheiro federal não vem. Então, qual que é o risco? A cada mês de não regulamentação, o estado está perdendo 11 milhões de reais para os municípios. Se a gente for dividir per capita, aí nós vamos chegar a um número de aproximadamente 50 centavos por habitante por mês. É uma perda relevante. Então, a cada mês eu perco 50 centavos por habitante. Esse projeto já está na Assembleia há algum tempo, mas ele não foi pautado para votação. E não somos nós que decidimos o que é votado. Quem decide o que é votado é o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, esta conta tem de ser apresentada ao dono da pauta da Assembleia. Ela não pode ser apresentada ao governo de Minas Gerais. Por outro lado, nós vamos nos empenhar para que no início de fevereiro, com a nova legislatura, esse projeto seja definitivamente votado, e aí o prejuízo vai ter se resumido a 1 mês de perda do repasse desse recurso, e mesmo esse 1 mês nós vamos tentar dialogar com o governo federal para que ele seja jogado para os meses da frente. É uma questão de discussão lá com o governo federal para que os municípios não sejam prejudicados.
Então, é um problema, estamos correndo atrás dele, mas nós não temos controle da pauta e não temos um bom diálogo com a presidência. Então, acho que isso é coisa para ser construída ao longo do tempo. 10 horas e 32 minutos, olha, tem muito mais assunto pra gente conversar aqui com o vice-governador eleito, daria pra gente ficar tranquilamente até o fim do jornal, mas por hora agradecendo a presença dele e desejando, claro, sucesso, né, à frente desse novo cargo como vice-governador eleito. O senhor que sempre foi muito solícito enquanto secretário, espero que continue enquanto vice-governador para que volte outras vezes aqui a Band News. Contem sempre comigo e a população conte com o nosso trabalho, o meu e do governador. Estamos aí para fazer o nosso melhor pelo povo de Minas em 4 anos que a gente espera sejam menos sofridos que os últimos 4 sem pandemia, sem Brumadinho, Esperamos. com Também menos esperamos. chuvas de uma vez só. Também Obrigado, esperamos. gente. Muito obrigado, vice-governador. Bem-vindo sempre. São 10h33.